Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E dando continuidade aqui nas aulas de Tag Manager, né, Google Analytics, agora eu vou criar uma conversão de page view, né, de obrigado, para quando alguém se cadastrar aqui no meu site, no caso, via Google Ads, tá? Então depois eu vou fazer pelo Facebook, pelo Analytics, pelo LinkedIn, mas essa primeira aula aqui, já pegando algumas conversões, será via ali em Google Ads, beleza? Então, assim, só para contextualizar aqui, eu já tenho hoje um Tag Manager no site, que é esse daqui, com as configurações assim prévias que eu precisava no momento que eu fiz, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, tem alguns botões que a gente vai mapear, vou mostrar aqui também. Tem aqui o cadastro, né? Contém obrigado, que é o que eu vou colocar aqui agora. Também tem uma conversão de page view, que eu gosto de colocar no Google Ads. E aí depois eu vou explicar na parte de quando a gente cria a campanha e tal, mas só para entender. A tag remarketing é vinculador de conversões, a gente já fez. E aí depois tem algumas outras configurações aqui que eu vou tanto fazer, né, nesse nosso Tag Manager da aula, quanto também acrescentar, beleza? Então vamos lá. Primeira conversão que eu vou criar aqui vai ser nossa conversão de quando a pessoa chegar aqui no nosso na nossa página de obrigado, beleza? Então vou vir aqui no Google Ads, como que você vai criar essa conversão? Você vai clicar em ferramenta, você vai clicar em conversões. Ele está carregando, né? O Google a gente sabe que ele é um pouquinho mais devagar, então tem que ter a paciência dele. E aí, o que, que acontece? Eu já até falei em outra aula, eu vou, né, tornar esse Tag Manager, como eu estou fazendo do zero, eu vou tornar ele o Tag Manager oficial, depois eu vou tirar esse outro aqui. Então, eu vou criar do zero essas conversões, vou subir ela, e aí, a partir disso, então, vai valer esse Tag Manager quando eu terminar de fazer tudo que eu quero por nele, beleza? Então, ó, tô aqui, então, ferramentas, conversões, né, chegamos aqui. O que, que eu vou criar? Eu vou clicar em configurar uma nova conversão, tá? Vamos lá. Cliquei aqui. Aí ele vai perguntar qual é a fonte dessa conversão. Então, por exemplo, se eu quero puxar pelo Google Analytics, eu importaria. Eu vou fazer isso depois, mas não agora, tá? Então, por enquanto, é via do site. Então, vou colocar aqui site. Aí que ele vai pedir para colocar o domínio para a gente fazer a verificação. Aí ele vai verificar se já tem a tag global instalada, tem todo um processo que ele faz. Tá vendo aqui? Que eu poderia colocar simplesmente pela URL e escolher uma categoria. Eu poderia fazer por aqui, mas eu particularmente, eu gosto de fazer de forma manual. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu pôr minha tela ali em cima. Ficou. Eu vou aqui, ó, criar, né, uma conversão manualmente usando o código. E por que que eu recomendo? Não, não que eu recomendo, mas eu gosto de usar. E talvez até, de fato eu recomendo. Por quê? Muitas vezes você vai colocar o URL do seu site, o domínio, ou às vezes algum outro site, e ele ainda não vai ter reconhecido. Então, essa opção de cima nem sempre vai aparecer para você. Essa de baixo sempre vai aparecer. E aí você vai ver qual é a melhor forma de você trabalhar, mas eu particularmente eu gosto dessa. E já se tornou o meu caminho natural de fazer as conversões. Então, eu sempre vou criar por aqui. Sempre não, mas quase sempre eu vou criar por aqui. Então, adicionar nova conversão de forma manual. Aí aqui ele vai perguntar qual é o tipo de meta, né, para otimizar. Então, como ele é um lead, eu vou colocar aqui, ó, enviar formulário de lead, beleza? Aí aqui eu vou colocar o nome que eu posso usar de forma que eu me identifique mais. Então, eu vou colocar lead form, aula, tag, manager, página, obrigado. Dessa forma, eu vou saber exatamente qual é a conversão que está sendo disparada, tá? Aqui, valores. Para esse caso, você pode pôr um valor se você quiser. Se você tiver, por exemplo, colocando numa plataforma, se fosse um evento de compra aqui, você poderia deixar esse que ele vai pegar de forma dinâmica, né? Se ele puxar esses valores lá da plataforma, você pode pôr para não usar. Como é um lead, eu prefiro colocar para não usar. Mas assim, em média, o lead do meu site está em torno de 20 a 30 reais. Então, se eu colocasse aqui 30 reais, eu estaria dizendo para o Google que
Ó, cada lead meu eu estou gastando ali em torno de R$ 30, beleza? Então aqui eu estaria colocando, estabelecendo um valor. Eu não quero, eu quero deixar 100. E aí, beleza, não vou contabilizar esse tipo de conversão. Contagem aqui, vou por uma. Por que uma? Porque eu pressuponho que a pessoa que se cadastrou uma vez no site, ela não vai se cadastrar sempre. Então aqui assim, vamos supor que eu, André, me cadastrei. Daqui uma semana eu me cadastro novamente, com o mesmo e-mail e tudo mais. Para mim é interessante contar uma única vez, porque se a pessoa se cadastrou mais 2, 3 vezes e ela não recebeu um retorno nosso, primeiro que tem uma falha de comunicação nossa, segunda que também não é interessante para a pessoa fazer várias vezes o mesmo cadastro, né? Então, contar uma aqui. Ah, mas eu estou trabalhando com, sei lá, vendas, né, do produto. Então, aqui no caso, eu poderia colocar todas. Ou então, estou colocando o checkout. Checkout eu deixaria todos aqui também, porque eu quero saber quantas vezes a pessoa está de fato chegando no meu checkout ou não. Aqui, eu quero que seja só uma para cada pessoa que se cadastrar, para não ficar contabilizando muitas conversões para uma única pessoa. Mas, isso é uma decisão estratégica minha. Faz aquilo que fizer mais sentido para você. Beleza? Essa parte aqui, não mexe em nada, tá? Deixa do jeito que está, deixa pelo padrão do Google, janela de conversão de clique, visualização, conversão de visualização, atribuição, não mexe em nada, tá? E eu vou clicar em concluir. Beleza, eu já tenho aqui então o meu formulário de lead para minha página de obrigado aqui, beleza? Toda vez que eu vou cadastrar, a pessoa carregou essa página, ele vai contar como uma conversão. Eu poderia já aqui colocar outra conversão, mas eu vou fazer isso em uma aula separada para não deixar muito confuso aqui de forma didática não deixar confuso, beleza? Então vai ser só essa conversão. Então pronto. Volto aqui no meu Google, tá aqui minha conversão. Eu poderia adicionar outra aqui, não vou adicionar. Eu vou clicar em salvar e continuar. E aí ele vai me trazer como que eu quero fazer essa instalação. Então, por exemplo, eu poderia fazer a instalação aqui, ó, ver o snippet. E esse snippet aqui, no caso, eu colocaria no carregamento de página. E aí eu colocaria aqui, ele está falando para eu colocar logo abaixo da tag head, ou seja, abriria o script do meu site, eu olharia qual que é a tag head, fechou a tag head, na abertura da tag body, eu iria lá e colocaria, né, esse script aqui. Só deixa eu ver uma coisa. Entre, perdão. Esse script, ele vai exatamente na tag head. Então, abriu a tag, eu vou lá e coloco. Ou seja, no carregamento ele vai disparar. Vou fazer isso dessa forma? Não vou. Eu vou fechar aqui. Posso mudar para um webmaster. Caso você tenha um desenvolvedor, você coloca o e-mail dele aqui, né? E aí enviaria. E ele faria essa instalação para você, falando que aqui é carregamento de página. E tem a forma como a gente vai fazer aqui na aula, que é pelo Tag Manager. Então, vou colocar aqui, ó, usar o gerenciador de tags, que é o que eu sempre faço. Beleza, ó. Aqui ele fala o seguinte: use o Tag Manager do Google para. Aí que eu posso clicar e ver tudo como funciona. Eu tenho meu ID, que já está instalado lá, e aqui eu tenho o meu rótulo para identificar essa conversão. Como que eu faço isso? Como eu já tenho instalado meu ID, que esse ID é exatamente aquele ID da tag de remarketing, tá? Se você já viu essa aula, você sabe do que eu estou falando. Então, eu vou só instalar o rótulo. Então, eu vou copiar o rótulo aqui, vou lá no meu Tag Manager, tá? E aí eu vou fazer essa instalação. Beleza, como que eu vou fazer isso? Vamos entender aqui alguns processos. Eu estou aqui na tag, acionadores e variáveis. Eu posso, se eu quiser, tá? E aí é uma questão de você achar a melhor forma para você trabalhar. Eu posso criar um adicionador, que é o carregamento da página, e depois incluir as tags. Ou, se eu quiser, eu posso vir aqui em tag, criar uma nova tag, e ao colocar o adicionador aqui, ele já vai estar aqui também. Então, através dessa tag, o adicionador já vai chegar aqui, o acionador, perdão, e aí depois nas outras tags basta eu reaproveitá-lo, que ele já vai estar aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Vou colocar Google Ads. Deixa eu fechar e fazer de novo. Estou em tag, nova tag. O nome da tag vai ser Google Ads. Página, obrigado. Site, mid,
Só para eu saber exatamente qual que é essa tag, tá? Configuração da tag, você vai clicar aqui. Deixa eu pôr minha cara aqui. Aí aqui, configuração, agora a gente vai colocar o quê? Ó, conversão, beleza? Então você vai clicar aqui em acompanhamento de conversão. Aqui seria, o que é importante saber? Ó, aqui o código da conversão é esse código aqui, ó, o ID do código. Só que lembra que a gente já instalou? Então, como eu já instalei, eu não preciso copiar ele novamente. Basta eu abrir aqui do A chave, vou digitar Google e eu já tenho ele aqui. Por isso que a gente instalou em variáveis. Lembra lá na parte das configurações? Coloquei, beleza. Aí aqui em rótulo de conversão, eu vou colocar o rótulo, que é esse aqui. Beleza. Aí aqui embaixo eu não vou pôr nada. E aqui agora em acionamento, eu vou falar onde essa tag vai ser disparada. Eu posso escolher esses por padrão, mas eu também posso colocar aqui uma do zero. Que eu vou colocar assim, ó. Página obrigado. URL contém. Aí eu vou vir aqui, vou copiar, tirando alguns elementos, que nem essa barra final e o HTTPS. E vou colar aqui, ó. Tá meu domínio.com barra página de obrigado. Então, ao carregar com este daqui, contém isso daqui, ele vai disparar essa tag. Então, aqui na configuração, eu vou clicar. Aí eu vou colocar aqui, ó, na exibição de página. Todas as páginas não, algumas páginas. Aí eu vou clicar aqui, né? E aí eu vou buscar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, não, deixa eu ver onde está. Aqui, ó, page URL, tá vendo? Vou clicar aqui. E é toda vez. Então, aqui é o seguinte: page URL contém. Porque eu posso pôr todos esses comandos. É igual a, começa com. Por que eu deixo contém? Porque se eu coloco algum parâmetro, eu quero que ele puxe esse parâmetro também. Eu quero que ele dispara mesmo com esse parâmetro. Entendeu? Se eu colocasse aqui, por exemplo, começa com, ele pode também puxar esse parâmetro. Só que se tiver alguma outra barra, alguma coisa, ele pode depois dar um erro na minha conversão. Se eu colocar termina com, se eu tiver algum parâmetro, por exemplo, se esse parâmetro vem assim, ó. Isso daqui que eu coloquei, depois da barra, é um parâmetro de acompanhamento. Tá? Se você não sabe o que é o parâmetro, tem uma aula aqui, eu vou deixar no final dessa aula também para você entender. Ele não interfere no destino da minha URL, ó. Ela vai carregar igual, certo? Então, por exemplo, se eu quero que essa conversão conte, mas independente do parâmetro que tem aqui, eu preciso colocar algumas formas aqui para fazer isso de forma correta. Por exemplo, se eu colocar com termina com e colocar isso daqui, essa conversão não vai contabilizar, porque a página está terminando com um parâmetro e não desse jeito. Então, para que sempre conte de forma correta para você, você vai colocar page URL, nesse caso para contabilizar um page view. Você vai vir aqui contém, e aí você deixa o fragmento da URL que você quer. Isso se fizer sentido para você. Se de fato você precisar que termine com aquele ali, né, alguma coisa específica, ou começa com, você vai pôr sempre o que faz sentido para você. No modo geral, para que isso contabilize, basta você colocar o contém, colocar a parte certa e ele já vai funcionar. Eu uso assim, mas eu faço toda uma configuração correta e recomendo que você faça também. Mas se tiver algo que você faça aqui diferente, que faça sentido para você, você usa, beleza? Igual a, começa com, termina com, etc. Contém. Page URL, contém, coloquei aqui essa parte e salvei. Vamos lá. Eu tenho uma tag que eu criei do Google Ads para disparar aqui nesse acionamento. Vou salvar. E agora eu vou visualizar para ver se ela está disparando. Então eu vou vir aqui, ela vai abrir, eu vou copiar minha página. Tá vendo? Aqui está meu domínio, vou colocar tudo. E eu vou colocar com, olha só que legal, eu vou deixar esse parâmetro aqui. Ele vai carregar mesmo com parâmetro, e mesmo com parâmetro ele vai disparar a tag. Então eu vou colocar em connect. Ele vai fazer o carregamento.
Ó, ele tá abrindo a página, né? Beleza. E tá carregando. Vamos ver aqui, ó. O que eu vejo aqui? Tá? Eu tenho a tag de configuração, uma page view, aqui eu tenho o remarketing, vinculação de conversões, o pixel do LinkedIn, do Facebook está pausado, né? A gente já passou por isso, expliquei o porquê que está pausado. E aqui disparou, ó, Google Ads, página de obrigado, site lead form. Exatamente o que eu preciso, ele disparou mesmo que eu coloquei o parâmetro aqui. Beleza? Então, essa tag está certa, agora basta eu vir aqui no Google e deixa eu pôr isso para cá. Marcar como concluído. Acabou. Aí é óbvio, né? Aqui está concluído. Eu tenho que vir aqui no meu Tag Manager e agora o que? Enviar meu container, né? Publicar ele. Aqui você pode pôr alguma descrição se você achar. Se você estiver trabalhando numa empresa com várias pessoas, às vezes é legal para colocar uma forma mais organizada. Aqui no meu caso, como é meu site, eu não coloco porque eu que estou fazendo. Então, continuar, ele está publicando e beleza. Agora, o que vai acontecer? Toda vez que eu subir uma campanha lá no Google, vai ter um momento que a gente vai fazer parte de campanhas, e eu marcar que eu quero essa conversão, né, que eu coloquei aqui, ele vai, sempre que alguém chegar na página de obrigado, aqui, ele vai contabilizar essa conversão no Google Ads. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário. E até a próxima aula. Um obrigado.